Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Herbert Nunes. Esse aqui é o nosso papo semanal do Combina com Cerveja. A gente traz convidados queridos, importantes, inteligentes, ícones. Que mais? Sempre boas histórias acompanhadas de boa cerveja. Eu tô falando isso porque hoje é um programa muito especial, que tem uma pessoa muito especial aqui com a gente, que é um símbolo da comunicação mineira, do jornalismo mineiro, da televisão mineira. Minha querida Fernanda Ribeiro, muito obrigada por estar aqui comigo, por ter aceitado o meu Eu não sei convite. nem se eu acho bom ou se eu acho ruim, Herbert. Porque quando você chega no ponto de ser símbolo, de Mas ser ué, referência, referência. é porque você já está assim há muitos anos, né, na estrada. Mas está tudo certo. Para mim é uma alegria também, meu Muito querido. obrigado. Brincadeiras à É. parte, né? Para mim tá. Com tão pouco tempo de vida, olha só, tanta experiência que ela tem, olha só o É... sucesso que ela tem. Vamos amenizar um pouquinho. Ah, Fernandinha, é o seguinte, a gente sempre bebe umas cervejinhas, hum, então é praxe nosso aqui, o convidado a abrir pra gente a cerveja. A meu gente tem um Deus. copo ali que eu tô guardando as tampinhas. Tá bom. Então cada programa, cada convidado tem a sua tampinha, depois nós vamos colocar o nome e Então deixar ali pronto. registrado. Essa Aí. aqui é Flor da essa lua. tacinha pequena. Peraí, deixa eu colocar Isso, aqui. coloca pra gente, por favor. Aqui. Essa é uma Witbier da cervejaria OMI, que tem um pub ali no Sion, e a fábrica deles é perto de Ouro Preto. Nossa, trombei no microfone. E eles mandaram pra gente essa cervejinha pra gente. Você conhece a OMI, né? Você já foi lá, né? Conheço. Saúde, muito obrigado por Pronto. estar aqui Eu com que a gente. agradeço. É uma cervejinha de trigo suave, Hum. frutadinha, não muito amarga. Explique pra gente, Herbert, pra gente não perder o Não perdeu o costume. costume. Explica pra gente qual é esse tipo de Pois é, cerveja. isso é um estilo belga de cerveja, que é um dos estilos mais antigos de cerveja que existe. Desde a Idade Média existe a receita de cerveja. É um estilo que quase sumiu, e aí na década de 60, mais ou menos, os belgas recuperaram essa cerveja. Aquela cervejaria muito famosa, Hoegaarden, que Sim? tem... Ela que resgatou esse estilo e virou aí um ícone da Witbier no mundo. E aí hoje em dia todo mundo copia, todo mundo refaz. Em Minas temos bons exemplares de Witbier, esse aqui é um deles. E é uma cerveja muito condimentada, muito frutada. E daqui a pouco nós vamos fazer uma brincadeira com ela. Ok. Fernanda, Combinado. quero contar a sua história, quero que você conte a sua história. Desde o comecinho, você é filho de quem? Eu sou nascida e criada aqui, em BH. BH, Sou filha de Zuleika, mais conhecida como Zuzu, Zuzu, de Eli, que já se foi já há se foi. alguns anos, mas era conhecido como Liliu, Boca de Pavio. Boca de pavio, que... Cara, meu pai era muito engraçado, ele era um cara muito espirituoso, assim, É, muito espirituoso. E eu acho até que essa eu falo que eu tenho um gosto muito grande por rir, aham, sabe? Que eu puxei da minha avó, Constância, que sempre gostou de rir, que é a mãe da minha mãe, aham, e do meu pai também. O meu pai, é. ele sempre teve um humor muito. Sabe aquele humor meio britânico, sabe? Aquela coisa meio, não é escrachado, Mas das mas tem respostinhas aquelas, diretas. sabe, aquelas coisas Aham, bem. E adorava rir. que legal. E eu acho que eu herdei isso, sabe, dele e da minha avó, Constância Aham, também, que era maravilhosa. Sou neta também do vovô José, que era um. Minha avó era professora, meu avô era um alfaiate, que legal. muito elegante Que bacana. e que deixou para gente, assim, para minha família, um senso de. O meu avô era uma figura muito à frente do tempo É dele, mesmo? sabe? Ele era um avô muito antenado com as Uhum. coisas que estavam acontecendo, porque ele falava que se você ficasse muito preso, você não evoluía, Aham. O sabe? Ele mundo era tá muito, girando. o mundo está girando e Que legal. ele sempre passou isso pra gente, sempre passou pra gente a história também
de não ficar julgando as pessoas, sabe? De não ter muito preconceito. Então, eu devo muito ao que eu sou a essa minha família muito atípica, de avós muito à frente do tempo deles. A minha avó também era muito à frente do Legal. tempo dela. E, e é isso, nascida e criada aqui. Nasci na Concórdia, Alfaiate morei. que é uma coisa que não existe mais, né? Não existe Antigamente era uma mais. coisa. Eu tenho um tio da minha mãe que era alfaiate. É. E eu lembro de a gente criança aí, não sei como é que chama o lugar lá. Alfaiataria. Alfaiataria, né? É. Era uma coisa que eu achava muito legal. Era maravilhoso. E não acabou, né? O meu Infelizmente. avô, a alfaiataria que ele trabalhava era bem no centro da cidade. Aham. E eram lugares, era um prédio no centro, onde tinham várias alfaiatarias, porque é isso, as pessoas encomendavam, né, ternos e tudo. E, e o meu avô, eu me lembro de chegar onde tinha, era um andar, assim, uma sala, e a lembrança que eu tenho do cheiro, dos Olha que legal. tecidos, assim, os ternos ainda cortados, Com sabe, com aquela de giz, Tinha uns marcações de giz. uma mesa com aquelas réguas e eu não sei como chama, Esquadros. os esquadros, aquilo ali para criança, né? Legal, Aquilo ali, eu tenho essa lembrança muito forte assim na minha cabeça. E tem uma coisa muito legal do meu avô, é que anos depois, eu já no jornalismo, já fazendo agenda na Rede Minas, o Ronaldo Fraga, ele fez ele participou, era um evento do governo do estado, eu não me lembro direito o que era, mas era um evento muito grande, englobava várias áreas culturais, e era o Ronaldo Fraga ia fazer um desfile dentro desse evento na Sim. Praça da Liberdade. Legal. E a ideia é ele chamar só pessoas maduras para desfilar para Sim. ele. E aí, na época, não lembro quem falou com ele que meu avô tinha sido alfaiate, e ele convidou meu avô para desfilar. Que legal. E o meu avô desfilou. Só que o meu avô, ele era muito elegante, assim, ele era muito... Então, ele chegou no final da passarela, né, daquela coisa interna ali da Praça da Liberdade, ia todos os cinegrafistas e fotógrafos, e ele fez uma pose, sabe, enfim. Quando terminou o desfile, toda a imprensa quis falar com ele. Quis falar com ele, quem que é esse senhor e não sei o que e tal e tudo. Eu lembro que saiu no jornal no último jornal do Jornal da Globo. Maravilhoso. E aí a repercussão foi tão grande que no dia seguinte ia ter uma palestra sobre moda, sobre a evolução da moda e tal, com Ronaldo Fraga, eu lembro, com estudiosos e tal, e eles chamaram meu avô para ele falar, contar, né, como é que era na época dele e tal e tudo. E eu falei assim, gente, é isso aí. Que legal. Vim disso aí, sabe? A minha história E eles envelheceram e meu avô foi fazer teatro e foi fazer milhões de coisas e sempre gostou de arte, sempre gostou. Eu preciso contar isso para entender por que também eu acabei me enveredando para o teatro, para esta área cultural, porque eu sempre tive de uma forma ou outra ali na minha família essa história, sabe? Meu pai sempre gostou muito de ler, minha mãe sempre me levou em shows quando eu era adolescente e comprava discos, sabe? Então, assim, é uma família ainda muito rica de cultura, sabe? E isso me influenciou para que eu buscasse o jornalismo, me dedicasse à cultura e assim a gente foi. E só você tem irmãs, né? Tenho duas irmãs. Só você jornalista? Só eu jornalista. A Fifi, que é a Flávia, ela é psicóloga e a Ana Carolina é turismóloga. Ela trabalha, né? As duas trabalham na área, cada uma fazendo nas empresas e tal e tudo. Mas eu fui a única que me enveredou. Mas eu sou a mais velha dos primos. Mas eu tenho uma prima que fez jornalismo meio que seguindo, bonitinha demais, Marina. Bacana.
Mas desde criança, como você teve toda essa influência e tal, na escola ali, você já era aquela menina que apresentava trabalho na escola? Você já era mais Sempre. extrovertida? Ou extrovertida? Nossa, extrovertida. Ai. Eu nunca fui, eu nunca fui uma pessoa extrovertida. Aham. Assim, né, Chamar pensar, de atenção. chamar atenção, não, eu nunca fui assim. Mas eu sempre fui, que é na verdade o que eu sou até hoje, eu sempre gostei de participar de peças de teatro. Eu tenho fotos meus de jardim de infância, Uhum. eu participando das peças de teatro mesmo, Que legal. sabe? Na escola, nunca tive problema em apresentar trabalho de turma. O Santo Agostinho, onde eu estudei também, tinha muito concurso de dança. Então, eu Uhum. participava do concurso de dança, Que sempre bacana. tive envolvida de uma forma ou de outra, com arte, com dança, sabe, minha mãe levava a gente para ver peças de teatro, então Uhum. sempre tive, desde Que criança, legal. envolvida com isso aí. Nada extrovertida, Aham. mas Não era assim, parecido, vamos dizer. Não era não, parecido, mas era. sempre Mas gostei de gostou da. participar Então, daquela quando história. você foi escolher, assim, pra estudar, pra fazer faculdade, foi tranquilo, foi de boa, você já tava. Nada. Gente, com Não? 18 anos, com 18 anos, a gente não sabe nada, né? E É uma aí, sacanagem fazer é uma adolescente sacanagem, escolher, assim, tão é. novo, E né? aí, eu sempre gostei. O meu pai, gente, quando eu fiz 15 anos, ele me deu. Não, quando eu fiz 13 anos, ele me deu um livro que chamava Os Últimos Mistérios do Mundo. Que legal. Era um livro desse tamanho, dessa grossura, com todas as civilizações, a história das civilizações Uhum. antigas do mundo. Então tinha Egito, tinha Machu Picchu, tinha Stonehenge. Enfim, você passava o Vale do Indo, tinha o Camboja, enfim. E eu fiquei encantada com aquilo ali e comecei Na época, existia uma revista que chamava Geográfico Universal, Uhum. National Geographic. E a Geográfica Universal, ela só quem recebia essa revista aqui no Brasil eram médicos. Ah, tá. Não sei por quê. Devia ser por essas coisas de consultório, esses Não sei trem, por né? quê. Olha que doideira. E eu tinha um amigo que o pai era médico. Então, como eu ganhei esse livro do meu pai e eu ficava contando para todo mundo as coisas As que eu. E coisas. não, esse amigo meu começou a me dar Que todo legal. mês a revista E chegava que lá. chegava para o pai, ele lia e tal. E esse amigo meu, Adriano Paulino, me dava Que legal. essas. E eu, com 13 anos, via aquilo ali e noção de geografia zero. E olhando aquilo ali, falava assim, gente, qual desses lugares aqui é o mais perto do Brasil, Uhum. que eu quero conhecer? Uhum. E aí eu vi que era o Peru. E aí eu vi que era Machu Picchu. E a partir daí, eu Quero ir pra lá. quero ir pra lá. Quero ir pra lá. Quando eu fiz Que louco. 15 anos, eu falei com minha mãe, eu quero ir pra Machu Picchu. Aí a mãe falou, o quê? Eu quero ir pra Machu Nossa, com Picchu. 15 anos. Quero ir Não, pra Machu Picchu. Aí a minha que mãe falou, doideira. não, Fernanda, com 15 anos você não vai pra Machu Picchu. Porque, né, 15 anos você ainda não vai absorver aquilo. Tudo bem, Aham. fiquei com isso na cabeça. Quando eu fiz 17 anos, uma amiga da minha mãe falou: "Ah, tô indo pra Machu Picchu. É agora. Vou levar a Fernanda." Fui pra Machu Picchu Que bacana. com Olga, amiga da minha mãe. Fomos, rodamos o Peru, fomos pra Bolívia. Foi uma viagem maravilhosa. E eu voltei decidida a ser arqueóloga. Que Tô contando isso legal. tudo pra dizer Que legal. que falei que eu ia ser arqueóloga e eu olhei e falei, gente, não tem arqueologia. Aham. Aí alguém me falou assim, faça geologia. Geologia. E Geologia. depois você faz especialização em paleontologia e não Aham. sei o que e tal. Eu falei, isso, vou fazer. Aí, gente, fiz um ano de cursinho Aham. na área de exatas Nossa. para fazer Pra fazer geologia geologia. na UFMG. Um ano fazendo aquilo ali, matemática, que é uma negação em matemática. Uma negação em matemática. Eu lembro que tinha sábado que eu ia,
que era aula só de prova aberta de matemática da UFMG, que era o terror da galera. Era o terror da Porque galera. antigamente tinha a segunda etapa no vestibular. Se você passasse na primeira, você tinha que fazer a segunda etapa, que era só prova aberta. Que era Então só tinha que estudar prova. isso, né? Exatamente. Então Nossa, você ficava ali na prova aberta de matemática, terror. que era o terror da galera. Aí, beleza. Aí eu falei assim, bom, vou fazer. Mas eu sempre também, sempre tive envolvida com cultura, Aham. sempre gostei de ler, sempre gostei, né, de escrever e tal. Eu falei assim, vou fazer jornalismo na PUC Na PUC, e faço geologia na na UFMG UFMG. e tá tudo certo. Aham. Ai, gente, passei na primeira etapa de geologia. Geologia. Zerei a prova de matemática. Zerei a mesmo. prova de matemática na segunda Na segunda etapa. etapa. Meu sonho de ser arqueóloga acabou ali. Acabou. Acabei entrando na PUC, porque eu falei assim, não vou ficar mais estudando mais um ano não, prática. Falei, vou fazer, Vambora. 18 anos, gente, 19 anos. Falei, vou fazer faculdade de jornalismo. E fui na faculdade de só. jornalismo que eu fui gostando e fui me envolvendo com cultura. Paralelamente, eu fiz Palácio das Artes, passei na prova do Palácio das Artes, que também era uma prova dificílima, Aham. e me formei no Palácio das Artes como atriz Que na legal, Fundação olha Clóvis só. Salgado. E um ano depois que eu formei na faculdade, e aí foi um Olha, abraço. Já entrei na Aí já cultura pegou e o aí gosto já geral pelo fui. jornalismo. Aí a arqueologia só nos filmes agora. Continuo lendo, continuo pesquisando, mas. Deixa eu contar uma historinha rápida pra vocês. Eu fiz 2 anos de geologia. Você acredita nisso? Acredito! Gente, e é um curso sensacional. Deve Eu ser. trabalhava na Petrobras, aí eu tava precisando, tipo assim, se até hoje você não fez faculdade, vai fazer faculdade. Eu fui fazer geologia, apaixonei e não consegui seguir o curso por causa do trabalho, você acredita? Tem maior frustração da minha vida. não ter Meu Deus, concluído. você conseguiu passar na segunda etapa de matemática e largou o E larguei a curso? geologia. Herbert, não. Você acredita? Não acredito. Coisas da vida. Tá Mas vendo? é um curso Jogando na minha sensacional. cara. Eu tenho grandes amigos geólogos. Tem amigo meu que trabalha imagino. fora do Brasil, que é Ah, é. CEO de empresa de minerador. Mas eu acho que eu não seguiria essa área, não. Eu acho que, porque assim, era muito específico, Aham, é. sabe? E Era uma agora, coisa sabe qual muito. que é uma coisa que você ia se surpreender demais? Porque a única matemática que tem na geologia é do vestibular. Depois que você entra de matemática, Gente, não. deixa eu falar, não era pra Isso ser. é horrível, isso. Era pra ser também, É. sabe? Assim, hoje eu vejo minha vida, ela tomou um rumo que ela tinha que tomar mesmo, sabe? Tem coisas que a gente não sei. Nada acontece por acaso. né? Eu acho que a Tem um gente é um propósito, pouco sim. dono do nosso destino, sim. Acho que Aham. tem o livre-arbítrio, sim. Sabe? Eu acho que a gente colhe o que a gente planta mesmo, Com para o bem e certeza. para o mal, porque a É. gente erra também, né? A gente Sim. aposta em coisas que às vezes a gente. Então a gente não tem que achar que é o destino, não quis. Não. Não. Se você fez aquilo e você fez errado, é você. É você. É verdade. Mas eu acho que tem algumas coisas que você, já que não foi um lado e eu me dediquei ao outro, então vamos lá, sabe? Se você tivesse entrado no jornalismo e tivesse feito uma faculdade ruim e desgostado, você ia ter que sair do mesmo jeito. Entendeu? É. Então eu tive assim um pouco de sorte também de ter entrado nesse curso, de ter me envolvido aí, né? Sim. Depois rapidamente na cultura e ter ficado nela. Cara, E foi um pouco de sorte também, eu acho. legal. É isso. Fernanda, dá uma pausa na sua história rapidinho. Sim. Nós vamos fazer uma harmonização. O que você achou da cerveja? Gostou Muito da boa, cerveja? muito boa, muito boa. Sentiu um gostinho de fruta, né? Sim, Laranja. sim. Então agora nós vamos fazer uma harmonização. Mais uma torradinha com Vamos ver se você descobre o Ô, que Herbert, tem. você sabe que eu tava pensando antes de vir pra cá, É. a gente que conviveu bem, né? Que eu falei assim, gente, eu sou melhor degustadora de cerveja e dessas comidas que o Herbert arruma pra gente degustar junto do que bebedora de cerveja. Eu gosto mais de degustar. Dessa parte Dessa combinação. de combinar. Gente, pra quem não sabe,
eu ia falar isso mais pra gente, vou falar agora de uma vez. Eu tenho uma gratidão gigante pela Fernanda, porque ela me deu uma oportunidade, uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer na minha vida, porque eu fui colunista de gastronomia e cerveja no Radiocast, que é o programa dela na Rede 98, por 2 anos. Eu caí de paraquedas lá. Nós começamos por uma mensagem no Instagram, que eu mandei pra Foi. Fernanda, ela me respondeu na maior boa vontade, fiz coluna lá, e quando a gente tava no começo, que era no estúdio antigo, podia comer e beber, era É. mais legal. Era bem Depois mais não legal. pôde demais quando foi pro estúdio E novo. graças a ele eu aprendi a degustar cervejas, Olha, os diferentes tipos de cerveja. Eu aprendi tudo de cerveja com ele. Não me pergunta nada, mas eu aprendi tudo com ele. Eu aprendi que você pode tomar cerveja com doce, gente. Foi a coisa mais surpreendente da minha vida, eu aprendi com o Ebert. aquilo foi marcante, aquela primeira vez, né? Marcante, foi maravilhoso. Foi Bom, maravilhoso. fico É isso. lisonjeado com... O que é isso aqui? Tá que É delicioso. um franguinho, é uma torradinha que tem gergelim no meio. Hum, E aí, por que que eu trouxe essa torradinha com gergelim? Porque o malte a cerveja tem malte de cevada e trigo. Só que a gente não percebe muito o malte por causa que ela é muito, por conta que ela é muito frutada. Quando a gente come esse pão que tem cereal, ele resgata um pouquinho do sabor de cereal da cerveja. Isso é uma coisa... é o que eu tô falando, gente. Eu nasci pra isso. Aí, tá vendo? E você Quer acredita ver? que tem gente que acha chato? Eu faço isso o tempo inteiro, todo lugar que eu vou. Às vezes eu fico me policiando pra não ficar degustando demais nas festas, nos lugares que eu vou. Mas eu sempre gosto de cheirar. Tem gente que fica, para com esse trem, fala que eu sou Eu acho fresco. uma viagem, Ebert. Todos os programas que a gente fez lá no Radiocast, eu acho um barato. É mesmo, Essa que coisa de legal. você pegar determinado tipo de cerveja e ela combinar, e a comida, a comida realça por causa da Realça. cerveja, e a cerveja realça por causa da comida. Eu acho isso É incrível. muito legal, né? Incrível, Muda incrível. completamente, né? É incrível. Eu acho Ai, que incrível. bom que você gosta. Tá vendo? Eu gosto de convidado assim, que gosta das coisas que a gente fala. Gente, mas E é. eu vou falar com você que eu tenho o maior prazer da minha vida, é isso, é poder apresentar, explicar pra pessoa fazer um prato, porque isso aqui fui eu que fiz, eu que preparei isso aqui pra- Maravilhoso. É lógico que você tá acostumada a comer muita, ela tá acostumada a comer muita coisa boa, gente, porque o marido dela, o Baixo, é um exímio cozinheiro, o cara é ele é. fera, ele já fiz confraria de cerveja com ele fez pratos sensacionais, você tá acostumado, então se você tá elogiando o que eu fiz, Tá é porque tá bom mesmo, maravilhoso. porque Não, tá a maravilhoso. régua é alta. Não, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Ah, que bacana, que bom que você... Muito bom. E com a cerveja tá uma delícia. E o frango é uma carne suave, assim, ele dá, você percebe o condimento do frango e tal, mas ele é mais um incremento só, não precisa tanto do frango. Por você não comer o Não, o pãozinho, frango sim, tá pra não ótimo. comer o pãozinho só puro, né, pra se Não, tá. realçar o malte e tal. Tá maravilhoso. Legal. Boa escolha, boa escolha. Vamos continuar com a sua história. Hum. Aí depois da faculdade, você foi direto pro mercado? Você teve alguma... Depois da titubeou pra alguma faculdade, coisa? eu fiquei 1 ano numa agência de publicidade. Porque quando eu fiz estágio na Belgo Mineira Sistemas, no jornalismo. Aham. Né? Era jornal, eles tinham uma comunicação interna e tal. Osias e Miriam. Osias era meu chefe e Miriam era a subordinada dele, que era minha Aham. chefe. E quando e aí eu falava com o Osias assim, Osias, eu quero trabalhar aqui. Não, Osias, porque eu achava ele muito legal. Aham. Osias, por favor, eu quero trabalhar aqui. Ele falava comigo assim, Fernanda, isso aqui não tem nada a ver com você. Eu já Isso tinha aqui não tem leitura nada já. a ver com você. Fernanda, Osias e tal. Aí formei. Essa agência de publicidade atendia a Belgo Mineira Sistemas. E eles estavam precisando de uma redatora que fosse mais jornalística para fazer redação de coisas mais Mais técnicas, mais assim, técnicas, né? Que não do mercado dele. que fosse mais institucional. Sim. Aham. E aí ele falou: olha, eu tenho uma ex-estagiária e tal e tudo. Aí fui, me contrataram. Eu fiquei nessa agência de publicidade 1 ano. Nesse meio tempo, Mariana Peixoto, que é uma grande amiga minha, que hoje está no estado de Minas, Aham. ela trabalhava na 107 FM. A 107 FM, na época, era uma rádio do Promove. Ah, Mas sim. era uma rádio que todo mundo escutava. Aham. E era uma rádio rock. Uma rádio rock, uma E era rádio muito boa. jovem,
que cobria vestibular, cobria festa, inauguração de festa, enfim, tinha programas e as pessoas escutavam e tal. Quando dava vestibular, eles chamavam outras pessoas para ajudar a cobrir. Sim. Eles ficavam na porta das faculdades, né? Na Do porta, nos vestibular. prédios, É. enfim. E aí, a Mariana falou comigo assim, Fernanda, a 107 está precisando de gente a mais para cobrir o vestibular. Uhum. Você não quer vir? Eu falei, uai, quero Legal. sim. Eu já tinha outros amigos, Domênico, meu amigo já estava lá também e tal. Já Aí, conhecia o Domênico? Domênico estudou com você? Domênico estudou. Não, Domênico fez publicidade, mas a gente já se conhecia, porque a da Mariana já PUC ali? estava lá e tal. Aham. E aí, fui. Fiz a cobertura, se não me engano, eu não sei se foi da UFMG ou da PUC. Acho que foi da PUC. Uhum. Fui e tal e tudo, deu certo. Aí a Mariana foi chamada para fazer, ser trainee no estado de Minas. Foi para o estado de Minas e falou comigo, Fernanda, meu lugar vai vagar lá na 107 e eu quero que você vá. Você Já ficava- falei com a galera Que falou pra você legal. ir e tal. Bacana. Aí eu fui. Aí fui, fiquei na 107, fazendo o programa de jovem, cobrindo festa, cobrindo Você ia vestibular. nos bares entrevistar o Ia povo? nos bares, inauguração de boate. Eu dei uma entrevista uma vez pra 107, lá no, você lembra do circuito? Uhum. Lá na Contorno, lá embaixo, que era sensacional. Quando Era. inaugurou, tinha não sei quantos ambientes, não existia isso em BH. Não existia. Eu dei uma entrevista lá uma vez, no show do Kid de Abelha. Pois é isso. Provavelmente poderia ser eu. Olha só, imagina. E aí a gente foi, fiquei na 107. Nesse meio tempo, por causa do teatro, Uhum. me viram no teatro, na minha E aí você peça. tava fazendo peça. Tava fazendo festa, não, tava formando no Palácio das Artes. Ah, tá. Ainda não tinha começado Não. a... Na minha festa, na minha formatura, o Canal Futura, a Fundação Roberto Marinho, Uhum. ia inaugurar o Canal Futura. E o Canal Futura, o que eles fizeram? Eles contrataram em cada cidade eles pediram para produtoras do Brasil inteiro mandarem sugestões de programas, né, Uhum. pilotos de programas e tal, para eles contratarem, Uhum. Pra pôr na grade dele. para pôr na grade deles. Aqui em Belo Horizonte tinha uma produtora que me viram na peça de teatro da minha formatura no Palácio das Artes e ficaram sabendo que eu era jornalista e me chamaram para fazer um teste Uhum. desse programa que eles queriam apresentar. Que eles queriam apresentar para o Futura. Futura. E aí eu passei. Que legal. Eu passei, a produtora passou, Uhum. e era um programa de literatura que chamava Tirando de Letra. Que era um programa muito legal, eu e o Bernardo Santana. E aí a gente fazia esse programa, era um programa muito bem feito, muito bem cuidado, muito Uhum. bem Que legal. Bem produzido. bem produzido, era uma coisa maravilhosa. E aí, rádio e Canal Futura. Tava ali, até que o Terence, que já estava na Rede Na Minas, Rede Minas. a gente tem que lembrar que nessa época não existia não existia streaming, não existia TV a cabo, não existia. O Futura só- era uma TV a cabo, uma ou outra. Era muito fora da curva. Era muito assim. Muita coisa tipo TV. Muito regional que tinha. Muita coisa muito. nossa que só passava aqui também. E a Rede Minas, na época, era a TV cultural mesmo. Então, as Aham. pessoas, todo mundo que queria se informar sobre filme, cinema, sobre dança, sobre música, Teatro. sobre qualquer coisa, assistia a Rede Minas, os programas da Rede Minas. Uhum. E aí o Terence fazia o Alto-Falante, que era um programa de música, que é um programa de Que música até ainda da Rede hoje, Minas, é. que na época bombando. E aí ele me entrou em contato comigo e falou assim, Fernanda, eu tô precisando de uma apresentadora. Uhum. De uma apresentadora no alto-falante. E como você trabalhou, como você tá na 107, Na rádio. já tá no Futura e tal e tudo, eu queria que você viesse. Aí, nesse ínterim, a 107 foi vendida para uma rede evangélica
e acabou. E acabou. Acabou do jeito que a gente... Aham. E aí eu fui pra Rede Minas, fiquei no alto-falante uns poucos meses, porque Eu nem sabia que você tinha passado pelo alto-falante. passei, eu fui, na verdade eu comecei no alto-falante, antes de, eu não cheguei nem a ser apresentadora, porque a apresentadora estava para sair, mas enquanto ela Aham. não saiu, o Teresa falou assim, vai fazendo umas reportagens com as bandas, Aham. para você... Só que nesse meio tempo, a menina que apresentava o Agenda, saiu. Saiu. E o diretor, na época, que era o Marcão, falou comigo assim: não, 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 Terence, você não colocou ela Já era. Eu quero que ela apresente o Agenda. Olha só. E me chamou para apresentar o Agenda. E aí eu fiquei no Agenda nem sei quantos mil anos. Eu fui, eu voltei. E foi de lá, de fato, que eu fiz o meu nome na cultura. Foi de lá, de fato, que eu conheci, né, toda a efervescência de Belo Horizonte, Aham. né? Nessa época, eu comecei no Agenda em 98, fiquei até na Rede Minas até 2000 e... Fiquei no Agenda até 2006. 2006 eu fui para Globo, voltei para a Rede Minas em 2008, fiquei até 2016 e fui embora. E foi embora. E nesse período, nesse primeiro período do Agenda, você era apresentador e tal, mas você filtrava tudo ali também, você corria atrás dos assuntos também, e participava, e Eu era tudo, diretora do tudo, tudo. programa. Eu era diretora do programa. E a gente era uma... Que era uma equipe pequena, eu imagino, né? Na primeira etapa do Agenda, era uma equipe grande. A gente Era tinha grande. 3 equipes, uma equipe de manhã, uma equipe à tarde, uma equipe à noite, Aham. com cinegrafista, motorista e repórter. Que legal. Produtores É mesmo. variados, era um programa diário de Aham. meia hora. Então era Tinha que muito... alimentar esse programa, Tinha que que é uma coisa alimentar. difícil, as pessoas às vezes nem fazem ideia de como que é Não, difícil você alimentar um tinha que programa assim, alimentar né, com com conteúdo. conteúdo novo todos os dias. Aham. E era uma equipe bem grande, era uma equipe bem bacana, Ah, assim. tá. E a gente... foi uma época, de fato, muito efervescente, assim, de... Eu sou muito grata a ter participado, assim, Aham. ativamente do Agenda nessa época, ativamente da Rede Minas nessa época. Era uma valorização da cultura que as pessoas gostavam, que as pessoas, né? Olhando hoje, né, o que a gente Aham. vive hoje para trás, né? A gente regrediu muito, Isso é né? Em verdade. todos os Isso é sentidos, verdade. né? Você... Principalmente em relação a coisas locais, né? A Não, gente teve uma não, eu época acho que que a as coisas gente... locais eram muito mais faladas, Não, mas assim. eu acho que a gente regrediu, não foi nem de eventos, não. Não, eu Porque eu falo acho que de as pessoas... apoiar, assim, de Eu acho que de apoiar. participar. Você hoje não tem mais caderno de cultura de fato nos jornais, né? Uhum. Hoje, outro dia até fiz um vídeo sobre isso. Você vai pegar entretenimento hoje, até você chegar no show, você já passou pela figura que tirou a calça no aeroporto, pela figura que a bunda dela é grande porque ela usou biquíni e tal, pela É. figura que era da Globo e agora tá no OnlyFans e fatura 1 milhão. Até você chegar no show, Você vai ver que o Caetano parou o carro no... parou o carro no Leblon, entendeu? Então, tipo É. assim, se você tem essa série de coisas, eu até fiz essa pergunta. A gente chegou nesse ponto porque as pessoas gostam disso, ou as pessoas gostam disso porque não é oferecida a elas outras coisas coisas. melhores. Porque eu me lembro que na época do Agenda, quem me parava na rua para falar que assistia a Agenda era do frentista do posto de gasolina ao empresário. Todo mundo. Todo mundo. Abrangia. Então não tinha essa de, só a classe tal vai ao teatro, gosta de teatro, ou só a classe Aham. tal gosta de. Mesmo porque o Agenda, as matérias, elas eram bem didáticas, sabe? Se a gente ia falar sobre Tchaikovsky, a gente explicava para as pessoas quem era Tchaikovsky, sabe? Então, assim, na verdade, eu sempre fiz essa questão e faço essa questão até Aham. hoje de explicar para as pessoas, porque ninguém é obrigado a saber. E eu acho que a cultura, ela tem que ter essa generosidade de você, de fato, explicar para as pessoas quem são, porque elas não são obrigadas a saber, E né? é assim,
o fundamental, o fundamento de coisas culturais é isso, é você tornar acessível para as pessoas que nunca iam pesquisar sobre aquilo, você trazer para elas essa informação, né? Mas a gente de evento cultural, eu acho que Belo Horizonte tá super efervescente. Aham. De divulgação, isso de discutir cultura, eu acho que a gente deu uma... Bom, nos últimos 4 anos eu não vou nem falar, que não existiu, né? Mas, assim, agora talvez a gente consiga, né, retomar, mas, assim, do jeito que era, acho que não volta né? mais. É Não. verdade, infelizmente também Não, acho que... eu acho que não volta mais, não. E por isso que eu falo que eu sou muito feliz em saber que eu participei, que eu vi, sabe? Que eu pude Você contribuir pode um contribuir pouco, muito um para pouco isso, com né? isso, sabe? Legal, É. legal. É. E nessa época do Agenda, assim, você teve... Você consegue falar assim, foi o melhor ano, o melhor momento, ou a melhor entrevista, ou a melhor matéria? Você tem alguma coisa que é muito marcante pra você, assim, Tem que fala várias. assim, isso aqui, pô, eu me realizei nessa matéria, nesse período, Não, algumas eu, coisas. na verdade, assim, porque foram muitas pessoas. Aham. E ali a gente. Eu nunca. Engraçado de falar isso, mas assim, eu nunca fui fã de ninguém, assim, É, sabe? De você falar assim, meu Deus, fã demais. meu Deus do céu, vou entrevistar tal pessoa. Eu nunca fui nunca tive muito isso, não. Aham. Mas eu tenho uma entrevista que eu fiz que, na verdade, ela me marcou por um motivo. Ali, eu vi que eu era muito preconceituosa, que eu era uma menina muito idiota Que e isso? que eu poderia ser um profissional melhor a partir dali, que foi quando eu entrevistei o Pena Branca e Chavantinho. O Agenda nunca foi um programa de tradição de colocar sertanejo, né? A gente Uhum. se colocava uma moda de viola, Aquelas coisas uma mais coisa raiz, mais assim. raiz, mas era muito pouco. Aham. E aí, o Pena Branca e Chavantinho iam fazer show aqui e falaram: vamos colocar o meu diretor, na época, eu não era diretora do programa ainda não. Ele falou: vamos colocar Pena Branca e Chavantinho. E eu falei: pelo amor de Deus, Pena Branca e Chavantinho. É Quem que mesmo. aguenta? Ninguém aguenta esses negócios, não sei o que e tal. Não, não, não. No... E aí ele falou: não, nós vamos fazer e tal e tudo. Menino, esses dois, eles foram tão maravilhosos. Que legal. Eles foram tão incríveis. Eles foram tão. Que Tão doideira. educados. Eu fico até emocionada. Eles foram tão gentis, Aham. sabe? Com aquela menina. Eu era uma menina. Eu tinha 25 anos, 24 anos. Assim, eles cantaram no estúdio e eu achei aquilo tão Que bonito legal. que eu olhei e falei assim, minha filha, que eu olhei e falei assim, nunca mais na minha vida eu vou ter preconceito artístico de nada. Que legal. Porque todo mundo tem uma boa história para contar, todo mundo tem um estilo que ele acredita, que ele acha que é legal. Não interessa se você não gosta, não interessa se você não gosta de funk. Mas se eu entrevistar alguém de funk aqui, a pessoa vai ter a história dela, Vai ter. a pessoa vai ter o que contar, ela tem a vivência dela, entendeu? Então, a partir dali, graças a Deus, Pena Branca e Chavantinho Que legal. apareceram na minha vida muito cedo e eu aprendi isso muito rápido. Eu pude levar minha carreira, minha vida Mudou dessa mesmo, forma. então. Mudou Nossa, completamente. que legal. E a outra entrevista que eu fiz, que me marcou muito, mas aí não é na Agenda, aí é eu já estava na TV Globo. Eu estava com a Nissete Bruno e o Paulo Goulart. Aham. E era a minha primeira entrada na Globo, ao vivo. Ao vivo. Eu tinha acabado de entrar na Globo. Era a minha primeira entrada, era a agenda cultural de sexta-feira. A minha primeira entrada eu fiz dentro do estúdio. Aham. Então, na verdade, era a minha segunda entrada, só que no teatro. Entendi. Então, não tinha TP, não tinha nada. Você tinha que fazer a coluna com tudo decorado Nossa, ali, e TV falando. Globo, gente. E é um negócio que... Pesa, Pesa. Quem falar que não... Você já tinha experiência Já pra tinha caramba. experiência, já tinha. É. Fazer programa ao vivo. Pesa. Nossa, que doideira. Minha primeira entrevista foi Nissete Bruno e Paulo Goulart.
Falei, são meu... top dos atores da Globo. Eles estavam fazendo uma peça de teatro e tal e tudo. E aí, quando eu cheguei, eu falei com eles. Falei, olha, eu tô nervosa. Você chegou e falou. Tô nervosa porque é a minha primeira entrada, minha primeiro Que dia na bacana. Globo, meu não sei o que e tal. E os dois falaram comigo, imagina, que é isso? Você vai dar conta? Mas, assim, Que bonitinhos legal. demais. Gente, quando eu entrei, a câmera aqui, ela me pegava aqui. E tava o Paulo Goulart aqui e a Anissete Bruno do lado dele, porque eu ia Aham. primeiro dar meus textos Pra e depois depois. chamá-los. Aham. Gente, eu tô dando texto com o microfone aqui e a minha mão abaixada. Quando eu olho, alguém pega a minha mão e me dá a mão. Que legal. Era o Paulo Era Goulart, ele. gente, me dando a mão enquanto eu Que tava dando doideira, que texto, bacana. me dando força. Que massa. Olha Aquilo só. também foi tão incrível. Nossa, E eu falei imagina. assim, gente, agora ninguém me aguenta nessa Globo. Agora ninguém segura. Agora ninguém me aguenta nessa Globo. E assim foi maravilhoso. Quando acabou, eu falei, meu Deus do céu, muito obrigada. E foi muito legal, porque quando acabou, eles, não falava Falei que ia que ia dar dar certo. Que legal, gente. E foi maravilhoso, assim. E eu sou muito agradecida, assim. Eu tenho Aham. entrevistas memoráveis ao Seu Valença. Meu Deus, a entrevista com o Alceu Valença Foi na legal Rede demais. Minas também foi. É. Ah, ele é Mas maravilhoso. era um cara que você já gostava, você já Era um admirava? cara que eu É. gostava, mas eu não sabia que ele era tão legal. Que Eu bacana. não sabia que ele era tão legal, assim, a história de vida dele, Aham. o jeito dele contar, sabe? A vida, a visão dele Que de ele é um cara vida. muito de bem, assim, né? Ele é Muito maravilhoso. de boa com as E eu fiz a coisas. entrevista, ele estava felicíssimo, porque eu fiz a entrevista com ele em Ouro Preto, porque ele tinha sido convidado pela Orquestra Ouro Preto Aham. para fazer a Orquestra Ouro Preto ia tocar as Tocar músicas as músicas dele, né, dele. enquanto ele cantava. Que E ele legal. estava felicíssimo, porque ele ia apresentar com a Orquestra Ouro Preto na praça, em Ouro Preto, que era coisa lotada, Que bonito bacana. demais. Então ele estava Que felicíssimo, assim. momento também que E você foi foi, né? maravilhoso essa entrevista e tem tem um caso maravilhoso com ele. É. Mas é isso. Eu tive o privilégio de ter feito eu tive muito mais casos de pessoas incríveis, bacanas, me Aham. dando entrevista do que Mala Sem Alça, que teve, com Que tem certeza. também, né? Tem, Tem tem, também, né? Com tem, certeza. tem. Mas eu não vou falar para não ser Não, processada. então, deixa quieto. Mas tem. Fernanda, antes da gente contar a parte da sua história que você foi pra Globo, quero te fazer uma pergunta sobre isso. Nós vamos Abrir. para uma próxima cerveja. Agora é o seguinte, agora é a parte que o convidado tem que adivinhar. Não, você não vai fazer isso comigo. Você vai ter que adivinhar alguma coisa que tem de diferente nessa cerveja. Dá sua taça, por favor. Herbert, Tem alguma coisa de Herbert, diferente eu já nessa te falei que cerveja? eu sirvo só para Pois degustar. é, então. Agora nós vamos fazer o seu teste que Goiaba. você vai passar de faixa na sua proficiência degustadora, entendeu? Então você tem que acertar alguma coisa que tem de diferente nessa cerveja pra você ser promovida na Sei. parte de degustação. Tá. Saúde. Bonita, né, a cerveja? Bonita, linda. Cheiro maravilhoso. O que você acha que tem de diferente? Se você perceber alguma coisa diferente nela. Morango. Tem frutas, tem 3 frutas. Tem morango, é uma delas. Mas não é a fruta que eu quero que você descubra. Ela é gaseificada, parecendo champanhe. É, também. Tem mais Tem alguma mais coisa? uma coisa diferente nela. Misericórdia. Ela tem manga, amora e mais um ingrediente. Morango, manga, amora e mais um ingrediente que dá um sabor bem diferente dela. É uma cerveja que eu queria ter levado pra você experimentar no programa e não teve oportunidade porque a gente não podia beber lá no outro estúdio novo. Não, eu parei na fruta. Parou na fruta? Parei na fruta. Você não achou ela um pouquinho salgada, não? Não. Eu acabei de comer esse pão maravilhoso. Pode Daqui a ser pouco isso? ela vai ficar mais salgada. Ela tem sal nessa cerveja.
Ela Ela é tem muito mais. gostosa. Ela é muito saborosa. Ela é muito Parece muito um diferente. champanhe. Parece. Parece muito um champanhe. É um estilo que chama. Ela é feita aqui, pela cervejaria Pedrosa, que é aqui perto, no bairro Boa Vista, perto de Santa Inês. Gente, que interessante. E o estilo dela chama Guss. É um estilo alemão que é uma cerveja muito antiga, dos anos 1500, mais ou menos. Jura? Que a receita foi feita a primeira vez. E aí essa cervejaria recria esse estilo. O que acontece? Na região, na cidade, chama Gosling a cidade. Sabe aquela água de Cabo Frio, que é salobra? Sei. Tem. A água da cidade era assim. E o pessoal não conseguia tratar essa água. Então eles faziam cerveja com água salgada. Aí a Mentira. cerveja ficava levemente salgada. Só que ela ficou famosa assim. Então hoje todo mundo que vai recriar o estilo coloca sal. Então ela tem sal na Que receita. Ela é levemente. maravilhoso A isso. fruta dá uma mascarada no sal, porque a fruta é muito cítrica. É, Então esse cítrico confunde a gente um pouco. Mas ela, na hora que ela vai esquentando no copo, você vai perceber que ela vai tá. ficando mais salgada. Mas ela é uma delícia. Muito Ela é gostosa, uma né? delícia. E aí, olha só, o que é interessante dessa cerveja? Muita gente fala assim, ah, isso não parece cerveja, porque tá acostumado com a Pilsen, É. com as lagers comuns. Mas se a gente for analisar, isso aqui teoricamente é mais cerveja do que a Pilsen, porque a Pilsen é do ano 1800, essa aqui é de 1600, 1500, 1600. Então isso é muito mais tradicional como cerveja do que essas que a gente Eu conhece. não analiso nada, eu só bebo. Você falou Não, comigo mas que você é percebeu isso. bem as frutas, o morango, você É isso aí. percebeu. A manga, você percebeu? Eu percebi. Tem uma fruta amarela, um abacaxi, Tem. lembra um abacaxi. Mas é uma cerveja diferente, assim, fora da Muito curva, diferente, né? muito diferente. E a cor é linda. Linda. A Linda. cor é linda. A cor é de goiaba. É, a cor é de goiaba. Ela Muito, parece, muito. ela parece que tem um pouquinho de goiaba. Muito, muito bonita. Por causa dessa E combinação muito das diferente frutas. mesmo, É, essa coisa meio gaseificada mesmo de muito champanhe, assim. gaseificada, né? É diferente mesmo. Devia ter levado lá, mas. Pois é. Agora é, mas infelizmente, tem que beber. Tem que beber. Tem que beber pra Mas aqui a saber. gente pode beber. Que bom. Fernanda, conta pra mim agora. Depois você foi pra Globo e você ficou lá uns 2 anos, que você falou, né? Fiquei 1 ano. Um ano. É. E você saiu porque você quis? Na verdade, eu saí da Rede Minas, eu fui trabalhar, na verdade eu trabalhava na Oi FM, Aham. que além de tudo é uma rádio que abriu em Belo Horizonte, que ela tinha que ter, ela tinha que surgir hoje. Ela era muito vanguarda Muito diferente em da 2000 época, e, assim, né? sabe? Foi mais ou menos quando surgiu a MTV também, que É, era uma coisa isso fora aí, da curva, isso assim, aí. né? E aí, eu já estava lá, eu saí da Rede Minas, estava como diretora de jornalismo da Oi, porque aí ela abriu Oi em São Paulo, no Rio de Janeiro, Aham. mas a base era Belo Horizonte. Era Belo Horizonte. E aí, nesse meio tempo, eu saí de férias. Quando eu voltei, tinha um recado da Globo para mim, dizendo que a jornalista que cuidava da cultura Aham. ia sair 1 ano, ia estudar fora 1 ano, e depois ia voltar. Ah, ela ia voltar. Ela Tinha ia data pra voltar. voltar. E aí eles me perguntaram se eu queria cuidar da cultura da Globo. Aham. E na época, lá na Oi FM, eu já estava meio acomodada. Aham. E eu pensei, falei assim, gente, vamos ver o que Coisa que é trabalhar na nova. Globo. Vamos ver o que que é trabalhar na Globo, né? Vamos entender, ainda mais que a cultura É, é a minha é a área. sua área. Então, vamos lá. Foi ótimo, fiz grandíssimos amigos, são meus amigos até hoje. Amo todos. Eu adorei trabalhar lá. Foi incrível. Mas, quando ela voltou já. Eles já tinham me falado que ela não queria voltar. Quando ela voltasse, ela não queria voltar para fazer a mesma coisa. Aham. Ela queria ser correspondente. Entendi. E aí, quando ela voltou, eu tive que sair. E aí, falaram comigo, Fernanda, a gente tem uma vaga aqui, mas a gente queria que você ficasse, mas do jornalismo geral. Geralzão. Eu falei, jornalismo geral eu não faço. Isso aí é uma coisa que, não é a minha, não Você gosto. tem, assim, as coisas que... Ah, isso eu não faço de jeito nenhum. Por exemplo, assuntos que você não trataria nunca, assim. Não, Herbert, assim, na verdade, na minha vida hoje, não existe. Se for para eu sobreviver,
Lógico, lógico. Se for para eu sobreviver, mas o que acontece? Para vocês entenderem, nessa época, a Rede Minas já tinha me procurado falando que queria. O Luciano, que era o diretor de produção e programação, ele já tinha me procurado falando assim: olha, quando você sair da Globo, eu quero que você vá conversar comigo na Rede Minas, Aham. porque eu quero fazer um programa novo e eu quero que você seja apresentadora. Entendi. E tem uma vaga aqui, porque a Leila Ferreira estava saindo. Ele falou: existe um lugar de um novo programa, porque a Leila não quer. A Leila vai viajar, vai fazer as coisas dela. Aham. E eu quero que você. Então eu já estava, entenda isso, eu já estava nessa conversa com a Rede Minas. Entendi. E aí eu falei: gente, para eu ficar na Globo, para Tem que ficar ser fazendo uma quem? coisa que eu não é a minha área, e voltar para a Rede Minas para fazer cultura, Tem vou nem que voltar para a ver, Rede né? Minas. Eu não tenho essa. Eu não tenho. Eu nunca tive essa história, tipo assim, eu quero ficar na Globo de qualquer jeito, ser uma. Aham. Legal. Então, eu saí. Só que eu saí. Aí eu falei, não, gente, não é a minha e tal, tudo de bom e tal. Só que eu saí, 15 dias depois, ela pediu demissão. Ó. E ela foi pro SBT, e ela tá lá, Patrícia Vasconcelos, maravilhosa, um beijo pra ela, uma profissional. Eu sempre acompanho ela nas coberturas, ela tá lá em Washington, Olha só. cobre a Casa Branca, Olha. chiquérrima. E ela saiu. E a galera. E aí eu não podia Aí já voltar, era, porque né? era CLT, e aí você tem que esperar 3 meses para ser recontratado. E aí eu já Já tava tava a negociação com a Rede com a Minas. Rede Minas. Eu saí da Globo no final de novembro, em março eu comecei na Rede Minas. De novo, De novo. voltei para a Rede Minas em 2008 e fiquei nesse programa, Qual que era esse programa? chamava Diverso. Diverso. Era um programa de. Pra você ter uma ideia, a estreia desse programa foi 100 anos de Umbanda no Brasil. Olha só. A gente era meio um programa meio um mini documentário, assim, sabe? De vários Porque temas depois diferentes. você fez um outro que era de histórias das Não, pessoas aí eu também. voltei, Esse Diverso eu não lembro aí eu dele. voltei, aí eu fiquei no Diverso. A menina do Agenda, que apresentava o Agenda, ia sair, aí a galera queria que eu voltasse pro Agenda. Agenda. Aí eu É voltei verdade, pro Agenda. Aí eu falei, já tô aqui, volto pra Agenda. Fiquei no Agenda. Aí eu já tava na Agenda, aí já tava um tempo já. Aí a Rede Minas já tava numa efervescência de concurso, vai ter concurso, não vai ter, briga, e a galera já não Mudança de querendo, tipo de mudamos de gestão, né? gestão, aquela confusão. O diretor, na época, falou assim: eu queria que você fizesse um programa, Breve História, que é sobre a história das pessoas. Eu falei assim: gente, quer saber? Vai ficar só eu, uma pessoa, quietinho ali, sem ficar me envolvendo demais nessa história, porque Aham. vai complicar. E aí fiquei no Breve História, veio uma nova diretoria, sofri eu, não só eu, mas outras pessoas, assédio moral É mesmo, mesmo? assédio moral mesmo. Foi uma época Muito pesado. muito Isso foi deprê, que muito ano, mais ou pesada. menos? Isso foi 2015, É. 2014, 2015, por aí. Eu tenho um primo meu que foi um dos gestores da Rede Minas. Quem é? Ele é da, sabe aquela turma do estado que é da parte de gestão? Sei. Chama Fernando Ávila. Mas eu Hum, acho que quando ele foi pra lá, acho que já tinha saído. Eu acho que ele foi na outra renovação que teve. não sei. Eu Porque acho que foi tipo ali sai muito. 2018 que ele foi pra lá, assim. 2018 eu já não tava mais. Pois é, eu acho que foi nessa época. É. Que depois de um tempo teve uma outra reformulação. Teve, Depois que passou essa parte pesada aí, né? teve. E aí eu saí, pedi demissão. Nesse meio tempo eu já estava na CDL, na rádio CDL. Na Já rádio tinha passado CDL. pela Guarani também. Ficava na Rede Minas e na Guarani. A Guarani acabou, a CDL me chamou. Eu fui pra CDL, fiquei na A CDL CDL. tava no começo nessa A época, CDL né? estava no começo. Fiquei na CDL e aí, nesse meio tempo, eu e o Baixo abrimos um bistrô Olha só. dentro da Fundação Torino. E aí eu Quem pedi. foi a ideia? Foi sua ou foi dele? Na verdade, o que aconteceu? O Baixo trabalhava na prefeitura. Aham. Ele é biólogo. E a prefeitura tinha feito uma limpa de quem não era concursado. Entendi. E aí ele foi nessa leva. Ele foi embora.
Ele foi nessa leva, eu pedi demissão da Rede Minas, nós olhamos para um para o outro e falamos assim, e agora? Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma inventar coisa. Começamos a fazer compotas, embaixo, já foi falado, ele cozinha. Ele já era cozinheiro de Já, hobby, assim, já, maravilhoso. Começamos a fazer compotas, começamos a comprar a Kombi, fizemos a Kombi, na época tava super na esse moda, negócio de food truck, de vender e as como coisas eu lá. conhecia muita gente, a gente foi em muitas feiras, né, em muitas coisas. Pô, imagina que legal que deveria ser chegar na feira, tá lá a Fernanda com as companhias. Não, não era nada legal, foi uma fase Não, nada legal. pra quem é fã, devia ser legal. Rasei, Pra quem era nossa, fã, devia nada ser legal. ralei demais. Nossa, imagina, você tá doido. E aí, aí numa dessas feiras, na Aproxima, Uhum. tem que agradecer, inclusive, ao Eduardo Maia. Numa dessas feiras, no Aproxima, a diretora da Fundação Torino experimentou. A gente foi levando sanduíches, e os Aham. nossos sanduíches eram assim, um sanduíche de terrine. Terrine, que é um patê de fígado De miúdos. de miúdos de frango, com pistache e cebola Terrine do Baco é caramel, sensacional que ele fez cebola pra caramelizada, com gente. Na pão. confraria ele fez terrine pra gente, foi sensacional. Era a terrine maravilhosa dele. O outro era de queijo mascarpone Que legal. com não sei o quê. Com queijo mascarpone com salmão e não sei o quê. O outro era tomatinho confitado com rúcula e queijo não sei o quê. Sensacional. E aí você vai falar assim, tudo gourmetizado. Não, era tudo muito... O Baixo não é nada gourmetizado, é tudo coisa que ele pesquisa, que ele... Aham. E aí, essa diretora, a gente foi levando esse sanduíche, essa diretora comeu o sanduíche e ficou enlouquecida. Que legal. E aí eu não estava lá. Eu estava em Tiradentes apresentando Fartura, como mestre de cerimônias lá no Fartura. Lá no Fartura. E aí, o produtor que estava com essa diretora falou assim, ô Márcia, ele é marido da Fernanda. Eu já tinha trabalhado com ela, a minha primeira propaganda, meu primeiro vídeo institucional, quando eu comecei lá atrás, foi para a Telemig Celular, quando ela trabalhava na Telemig Celular, ela falou, não acredito. Olha que legal. Aí ele me ligou, quando eu voltei, e falou, a Márcia ficou enlouquecida com os sanduíches. E eu queria que você viesse aqui, porque vai ter um evento aqui, e a gente vai colocar umas coisas de comida e tal, e eu queria que você trouxesse a Kombi e tal. Aham. Falei, vou aí fazer uma visita para vocês. Fui. Quando eu cheguei lá, a gente começou a conversar, e aí a gente descobriu que a Fundação Torino, eu não sei se você se lembra, mas a Casa Fiat de Cultura era lá. Aham, sim. Aquelas grandes exposições que tiveram no lá, Alto Belvedere lá, né? era lá. Sim. Quando a Casa Fiat de Cultura desceu para a Praça da Liberdade, Sim. o espaço onde era o café, o espaço onde eram as galerias, eles transformaram em sala para os meninos Sim. e tal. O espaço onde era o café ficou morto durante muitos anos. E aí eles chegaram e falaram assim, olha, a gente está querendo abrir um bistrô, um restaurantezinho aqui, porque a gente quer que os pais... Isso aqui seja um espaço para os pais buscarem os meninos e vir comer, Ficar ali, ficar fazer um comendo aqui. lanche. Professor que não quer comer no bandejão, quer variar, vem aqui. A gente quer que seja um espaço de convivência dos pais, dos professores e tal. Vocês não querem? Que legal. Vocês não querem apresentar uma proposta? Aí eu olhei para baixo olhou para mim e falei, meu Deus do céu. Ô, gente, fomos. O que foi? 2 loucos. Fomos, passamos. E aí, nesse período, você saiu de tudo. Não, aí não, eu continuei fazendo meus eventos, continuei na rádio, Aham. continuei tudo. Passamos. E lá no bistrô você ajudava ele a cozinhar também? Você ficava lá? Não, cozinhar não, Ficava lá nunca. vendendo. Não existe Não eu ajudar existe, a não cozinhar. existe. Não, Tem nada que você faz? Tem algum prato só você faz na sua casa, assim, uma coisa? claro que Sem, não, sem ser Herbert. ovo frito. Não, não. Eu morei sozinha muitos anos. Aham. Então, tipo, não existe não existe eu morrer de fome. Sim, lógico. Vou fazer qualquer coisa que você, entendeu? Mas não, nem perco meu tempo. Nem precisa. Não, nem perco meu tempo. E aí a gente começou lá, acho que foi em 2016. Aham. Uma amiga minha
Tava lá também ajudando. Então eu ia pra CDL de manhã, chegava no bistrô na hora do almoço, ajudava ali No no almoço, tudo. salão. E aí até que eu cheguei e falei assim, gente, a gente tá começando agora, as pessoas precisam nos conhecer, os Uhum. pais. O baixo fica lá embaixo. A minha amiga não é a dona sou eu. Então eu é que Tem que preciso dar a estar cara ali, ali né? para conquistar essas pessoas, Sim. né? Que estão ali. E aí eu pedi demissão da CDL, falei, olha, tô com um negócio, vou tocar meu Vou tocar o negócio. negócio. Toquei com baixo, eu e baixo, tinha meus funcionários, mas eu ali atendendo mesa, Olha servindo só. mesa, recolhendo, Loucura, hein? fazia uma loucura, uma loucura. E aí atendia, ia lá servir o prato, aí o pai olhava e falava assim: você não é aquela menina que apresentava a agenda? Imagina. E eu lá com o olé, sou eu É mesmo. eu Agora mesmo. é isso aí, come aí, tá tudo E certo, quem parará. tava do lado de cá da televisão e do rádio falou, gente, Fernando tá tirando um ano sabático. Tá, sabático não. Não tá nada sabático. Eu tava Tava lá lá ralando. na ralação. Que Aí veio loucura. a pandemia. Veio a pandemia, é, a fundação chegou pra gente e falou assim: olha, nós vamos fechar. Como A assim, né? Itália, porque é uma escola italiana, né? Aham. A Itália tinha fechado. Que foi. Lá foi E, punk na Itália. o que acontece? Muita gente, no final do ano, vai pra Itália. Tem família lá. Sim. E eles voltaram. E como Ah, fechou entendi. lá, a Fundação Torino foi a primeira escola a fechar. É porque, pra quem não De conhece, a Belo Fundação Horizonte. Torino, ela tem muitos descendentes de italiano, Tem. daqui de BH que É. estuda nessa escola, que E aí fechou e falou que assim: olha, loucura. a gente vai fechar por um mês. Não, Por um mês. E que depois a ótimo. gente, a gente compensa isso em julho e tal e tudo. E eu lembro de sentar, tomar um café com um professor lá, que é muito meu amigo, e falar com ele assim: Mateus do céu, não, um mês a gente segura. Dá pra Um levar. mês dá para levar. Aí ele falou assim: olha, Fernanda, eu vou te ser bem honesto. Eu acho que vão ser uns 2 meses. Dois otimistas. Mas, gente, foi uma Ninguém coisa louca, voltou. ninguém sabia de nada. Não Não tinha voltou, como a gente teve. saber. Aí começou uma nova saga. Aí nós fomos fazer delivery. Nossa. E aí a gente foi fazer delivery. E aí era o seguinte: não era iFood, não era nada. A gente começou a fazer delivery com os pais da Fundação Torino, que nessa altura do campeonato já estavam. A gente já tinha uma clientela Já tinha boa. conhecido a galera. Essas pessoas, a grande maioria, morava ali no Belvedere, Aham. começaram a pedir comida. Eu peguei o Sidney, que era meu garçom, virou o Motoboy. motoqueiro. A coisa foi abrindo, ele foi chamou um outro amigo dele, motoqueiro. Imagina. A Cléria, minha funcionária, vamos aqui, vamos entrar, vamos ajudar, vamos fazer, todo mundo ali. A Fundação Torino fechada, a gente teve que ir para a cozinha da irmã do baixo, Nossa. que era lá no Que era lá Belvedere, perto, sempre lá perto. mas a gente teve que usar a cozinha Sim. dela, a cozinha na parte de, uma outra cozinha na parte de fora, e ficamos. O telefone do delivery era meu Você telefone era pessoal. atendente da telemarca. Até hoje, eu recebo Recebe mensagem do povo pedido? perguntando se vai ter feijoada. Até hoje. E aí, gente, e aí foi uma loucura. Nossa. Eu não sei nem, eu não vou nem falar. Foi uma loucura, foi uma loucura. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. E uma coisa que não tem nada a ver Não, com a nada a sua ver. área, com a Não, não. sua... Nessa altura do campeonato. Aí, a história, eu voltei para isso, você vai falar assim, mas como é que você voltou para sua área? Eu voltei para minha Deixa- área. Antes de você continuar a sua história, deixa eu te interromper. Desculpa te interromper. Vamos fazer mais uma. Eba, Agora é com doce. eba. Vamos lá. Tem dois bombons diferentes com dois recheios diferentes. Aí eu quero depois que você me fala qual que vai combinar mais. Um é de limão e o outro é de abacaxi. Esse eu vou experimentar também. O outro nem. Hum, Ficou legal esse limãozinho, né? É É tipo uma bala de goma esse recheiozinho. Tipo uma balazinha de goma de limão. Com o cítrico da cerveja. deu Dá um. É uma semelhança que a gente fala que faz com o sabor maravilhoso. que tem na cerveja. Que é aquilo que a gente tava falando, né? Realça, né? Realça.
Mas ela ficou um pouquinho mais salgada. Eu achei ela mais salgada agora. Coisa doida. Ficou. Ficou mais salgada. Ficou assim. É. O limão. Ficou assim, Talvez o doce do chocolate. Acho que foi mais o doce do chocolate que fez Pode ela ficar ser. salgada. Pode ser. É. Agora o outro é o quê? O outro é abacaxi. Então eu vou deixar esse aqui, depois eu como de outro. Esse de abacaxi é muito bom também. Esses chocolates são da Lauca. Da Delícia. Ah, lá o que é tudo de bom. É um dos ícones nossos aqui de BH também, né? Uma das Uhum. coisas mais antigas de referência aqui em BH. O limão, O limão. sem dúvida. Esse aí tá muito doce, né? Esse eu já tinha provado dele antes. Não, parece que ele dá uma anulada. Com o limão, ele dá a cerveja dá uma realçada. Uhum. Esse aqui dá uma anulada. É verdade. Deixa eu ver. É uma caldazinha de abacaxi, mas eu achei ela muito doce pra cerveja. Aí ela fica sobressaindo, o bombom fica sobressaindo a cerveja. É, esse aqui, o sabor do limão realça. Ele encontra É. e mistura. Esse aqui não, esse aqui tá É, um contraste. isso aí. É, legal, Isso né? Esse eu não tinha experimentado, essa harmonização eu não tinha Muito bom. testado antes, não. Delícia. O limãozinho ficou Delícia o limão. massa. Mas Muito bom. então, vamos voltar na sua história. Como que você saiu do bistrô e voltou pra comunicação, pra rádio? Aí você volta primeiro pra CDL? Não. Um belo dia, eu recebi um telefonema de uma pessoa que eu trabalhei com ela muitos anos atrás, Uhum. numa revista. Eu escrevia para essa revista. E ela falou comigo, Fernanda, isso ainda na pandemia. Ela falou, Fernanda, eu tô montando uma equipe para fazer uma revista. Ela já está na 3ª edição, ela já vai para a 3ª edição. Mas eu preciso de uma editora para essa revista, que existe uma loja de carros aí em Belo Horizonte, ela não mora aqui. Aí em Belo Horizonte, de carros de luxo. E essa loja tem essa revista de lifestyle e tal. Uhum. Precisa de uma editora. E eu lembrei veio na minha cabeça você. Que legal. Eu queria uma pessoa que conhecesse essas pessoas, que não sei o que e tal. Você topa? Eu falei, olha, mas revista não é minha área, né? Mas eu falei, quer saber? Bora lá. Vamos, que eu não souber, eu pergunto, eu olho no Google, entendeu? Bora lá. Mais um desafio pra carreira. Bora lá. E aí a grana era muito boa, aí eu falei assim, olha, é isso. E aí, quando eu comecei a fazer essa revista, a cidade, Belo Horizonte, já estava abrindo. Começando a reabrir. Aí eu olhei e falei assim, aí eu falei com Baixo, falei, Baixo, quer saber? Já fizemos nosso nome lá na fundação, os pais já me conhecem, eu não quero voltar mais, não. Eu quero voltar para minha área. Eu voltei para essa história da revista, aí eu falei, quer saber, quero voltar para minha área. Aí eu comecei a mandar para as pessoas que eu conhecia. Falei, tô voltando. Terminei meu ano sabático. Terminei meu ano sabático lá em Paris. E quero voltar. E aí, numa dessas, mandei para Rodrigo Carneiro. Mandei, falei, Rodrigo, tô mandando pra galera, tô querendo voltar pra ativa, pro rádio e não sei o que e tal. O Rodrigo, na mesma hora, falou, para. Vem aqui. Vem aqui. Aí eu fui. E aí o resto aí é isso. Aí ele me chamou, ele falou, olha, eu quero fazer um programa novo. Já tinha ideia do Radiocast? Já, eu quero fazer um programa novo, tal. O Radiocast, no começo, era para mulher, era um outro tema, era uma outra história. Virou um programa de entretenimento, com cultura, com não sei o quê, porque é mais a minha área mesmo, Porque acabou você indo tava lá, né? naturalmente. Uhum. Mas ele falou, eu quero um novo programa, não sei o quê, nananã. Vem. Que legal. Cheguei aí que eu falei, Baixa, agora que eu não venho mesmo. Não vou nem no almoço. Nem Nem conte recolher os comigo. pratos, Não não vou conte mais. comigo. E aí eu fui.
quando eu já estava lá, aí vagou um horário na CDL. Aí ele falou comigo, quer ir pra CDL também? Eu falei, agora eu Da quero. manhã cedo. Falei, agora eu quero tudo. Agora eu quero tudo. Agora eu vou voltar, eu vou voltar. 100% nativa. E assim foi. Assim foi, voltei. Voltei pra rádio, voltei lá pra CDL, voltei pra 98. E aí teve a transição do Radiocast, que era só rádio, passou a ser Passou uma pra TV TV também. também. E, e tô lá hoje, felicíssima. Feliz da vida, fazendo o que eu quero, o que eu gosto. E o Radiocast é muito divertido. Radiocast é muito divertido e não tenho o menor problema em acordar cedo também, porque eu funciono bem de manhã. Você dorme cedo, né? Durmo Você dorme cedo e acorda cedo, cedo, né? eu durmo cedo, acordo cedo, vou lá pra CDL, adoro música, notícia e tem a turma lá, eu me divirto. E é isso, sabe assim? Aí eu voltei feliz. Legal Baixo demais. voltou voltamos o ano passado, voltamos num outro esquema. Mudou lá Mudou também? lá também, porque os pais não podem mais entrar lá dentro. Ah, tá. Não, depois da pandemia a galera ficou meio. Então hoje a gente serve lanche para os meninos, não é almoço. É Entendi. lanche para menino que não quer comer no Não quer bandejão, almoçar. não quer almoçar, não sei o quê. Eles vão lá para o bistrô. Então agora, de fato, virou um lugar de convivência Aham. mesmo. A fundação colocou umas mesas, então é muito divertido ali. E o Baixo tá lá, tocando a vida Feliz da dele, vida. feliz da vida. Eu tô fazendo as minhas coisas e tá tudo certo. Bom demais. E você tem também um podcast, não é isso? Não tenho mais. Ah, não, tenho. Com Não, a, Qual? com as perenes. Não, não tem mais. mais. Não tem mais. Encerrou o podcast? Encerramos. Não dava tempo. Não dava. Chegando Não na dava rádio, 4 e tempo. meia da manhã. Não, né? não dava Ficando de- tempo. Cada um foi ver. Depois, né? As meninas saíram, depois ficou eu e a Nath. A Nath com trocentas mil coisas, eu com trocentas mil coisas. A gente chegou uma hora que a gente falou assim: não. O podcast que eu continuo, mas também nem sei até quando, porque também tá todo mundo fazendo milhões de coisas, é o Cinema Etc., Ah, que é tá. eu, O James, James. o Paulo e a Carol Braga, do Culturadoria, Aham. que é para falar sobre cinema. Que a gente faz ele de 15 em 15 dias Entendi. e tal, mas agora todo mundo entrou de férias, a gente ainda tá para voltar. Mas é o que eu tenho Eu hoje. ia te perguntar das perenes por causa que você falou muito no começo dos seus avós. E aí, isso tem uma ligação, porque as perenes é para mulheres Maduras, maduras. Tal. é. E você tem muito essa ligação sua com família e tal, Sim. essa raiz toda. Isso foi um dos motivos que te fez ir assim, para falar um pouquinho desse assunto também? Não, na verdade, o que me fez ir para esse assunto é porque eu virei uma mulher madura. Não, Não, você- sim, na é muito- verdade, não, na verdade, o que que acontece? Todas nós tínhamos mais de 40 anos. Entendi. E a gente chegou à conclusão que não existia, agora que está começando essa discussão, né? Sim, sim. De maturidade, porque o Brasil, ele daqui a pouquíssimos anos, ele vai, se não for agora, ele vai ter chegar. muito mais pessoas acima de 60 anos do que crianças e jovens. Nós não somos mais um país de jovens. Nós não somos mais um país de jovens. verdade. E a gente, além de não ser mais um país de jovens, nós não somos um país preparado Preparados. para a maturidade. Isso É um é país verdade. que não gosta, não gosta de velho. É Não um país trata que bem os não velhos. trata bem velho. É um país que não se preparou para cuidar da velhice. Nem financeiramente. As pessoas Verdade. delas não têm educação financeira. Ninguém, nenhum de nós foi criado para ter educação financeira para envelhecer. Nenhum de nós teve educação para saber sobre a morte. É verdade. Então, todas essas discussões começou a surgir na nossa cabeça. Nós falamos assim, gente, nós estamos aqui com 40 a mais, num país que vai Que envelhecer, vai envelhecer. que valoriza a juventude acima de tudo. E as pessoas, elas. E para as mulheres, o envelhecimento para as mulheres era ainda mais complicado do que para o homem. Uhum. Então, a gente começou a discutir isso, não tem absolutamente nada a ver com família. Isso tem a ver com a gente.
com o Entendi. nosso amadurecimento, Aham. com o fato da gente entrar numa faixa etária que daqui para Interessante. frente nós somos maduros, sim. E a gente precisa, na verdade, o país precisa discutir isso. Por quê? Porque as pessoas vão envelhecer. Se você não envelhecer, é porque você teve azar. É porque você Você morreu. morreu. É. Entende? Porque Sim. você vai envelhecer. E se a gente não começar a discutir isso agora num país que já é de maioria maduro, de pessoas maduras, vai ser um Vai problema. ser pior ainda. Vai ser um problema. Porque a gente está vivendo mais, a Sim. nossa, A a nossa expectativa de vida expectativa, aumentou. ela aumentou. É verdade. As pessoas, elas estão dentro de um escopo normal, elas estão se preparando melhor dentro de um escopo, tá? Óbvio que Aham. você vai pegar pessoas dentro do nosso privilégio. Sim. Porque Sim. quem pode se Quem preparar pode para a fazer. velhice é privilegiado. É. Então, a gente sabe que o Brasil tem outras discussões, inclusive bem mais sérias do que isso. Mas a gente precisa começar, de fato, a ter esse tipo de discussão Sim. no trabalho, sabe? Das pessoas acharem que você fez 40, 50, que você não é uma pessoa que serve mais para o mercado de trabalho. E isso é uma. E é Meu difícil Deus, demais a pessoa isso é uma reinserir, né? crueldade. É. Então, assim, tem uma série de coisas aí, porque tem uma coisa, você chega nos 40, 50, 60, a sua cabeça, ela tá a mil, ela continua a mil. Com a diferença que você não tem mais aquela ansiedade, nem aquelas, às vezes, aquelas coisas que você, quando é mais novo, você Tem coisas de de urgências, urgência, sabe? Então, você leva a vida de um jeito, inclusive, mais generoso com você. Sim, é verdade. E isso para o mercado de trabalho, e isso para, sabe, para a sua experiência, isso é tão maravilhoso. Tinha que ser muito E tinha que ser mais muito mais. valorizado, muito E, mais e isso respeitado. precisa ser discutido. É. Por que isso? Porque daqui a alguns anos a força de trabalho não vai ser do Não vai jovem. ser- é verdade. E é engraçado isso que você falou em relação à expectativa de vida e como que tá a cabeça das pessoas hoje. Na nossa época, que a gente era criança, os nossos avós, pelo menos assim, a grande maioria dos idosos que tinham lá 60, 65 anos, naquela época, eles eram velhinhos Velhinhos. caquéticos. E hoje não. Hoje a Não, galera tá não. a milhão, A tá milhão. produzindo e fazendo muita coisa boa. Milhão, sabe? Então, É tipo assim, verdade. é uma coisa que tanto é que recentemente, olha pra você ver, recentemente eles tiraram o símbolo de pessoas maduras. Era uma 60 a mais, era um velhinho Com a com a bengalazinha. É. bengalazinha. Eles tiraram. Ai, olha só, não tinha reparado nisso. Não, Não tinha. é mais esse símbolo, porque a pessoa de 60 anos Não é mais aquilo. não é mais aquela, entende? É. Então, isso também, até nesses símbolos, até nessas coisas, as pessoas estão. É um trabalho de formiguinha. É. É um trabalho de formiguinha, mas eu acho que não tem volta. Tem que se discutir isso. Tem. Tem que se discutir aposentadoria, tem que se discutir dinheiro, tem que se discutir a morte, tem que se discutir coisas práticas que a gente foi ensinado e criado a vida De inteira maneira- a não pensar. Não, morte, a gente nem falava de morte. A gente nem falava quando A era gente, quando a criança. gente, Não é assunto pra quando a pra gente ser tinha falado. quando a gente tinha o podcast, a gente recebeu uma menina que ela tinha uma empresa que ela planejava. Então, tipo assim, você é uma pessoa, você tem seus filhos, você é casado e tal. E aí ela cuidava da papelada da pessoa em vida. Aham. A pessoa não estava morrendo, não estava nada. Nada, mas Mas são pessoas que têm essa consciência da finitude e que Olha só. leva isso pro lado prático da vida. Então, tipo assim, eu tenho 5 filhos, eu vou dividir isso, então essa papelada tá aqui, eu quero vir já fazer. Então, eu já organizava. deixava. Doideira. Quando eu morrer, eu quero ser enterrado, eu tenho o meu túmulo em tal lugar, eu tenho tal dinheiro para isso aqui, eu quero flor, eu não quero flor. É isso. Eu quero ser cremado, eu não quero ser cremado. Interessante. Aí você olha e você fala assim, meu Deus do céu, não, meu Deus do céu, não. É, mas tem que ser assim Meu mesmo. Deus do céu, não. É. A gente no Ocidente, a No gente Ocidente. não foi criado
pra saber Pra que é saber. isso. É verdade. Outro dia eu li um livro muito legal, chama A Morte é um Dia que Merece Ser Vivido. Já leu esse Isso, livro? claro, da Ana Mi, Ele é que morreu esse ano, muito né? legal. Eu não lembro o nome Ah, não, dela. isso é da Não, Ana esse é Cláudia, da é Ana da Ana Cláudia. Cláudia Arantes. Isso, isso, É, isso. isso aí. Sensacional o livro. Sensacional. E eles falam. Tem muita coisa no livro que você absorve nesse sentido. Que a gente não tá preparado, ou a gente não Não. foi ensinado a fazer isso. E é uma coisa muito louca. E a gente vai morrer, E a todo Ana mundo vai Cláudia morrer. Arantes, ela tem uma coisa muito legal, porque ela, durante muitos anos, ela cuidava, ela tem, né? Ela é médica, ela Aham. é ela é super defensora dos cuidados paliativos, né? Paliativos, isso. E ela tinha uma não sei se eu posso dizer sócia, é uma figura que era muito amiga dela, que é a Ana Mi, que a gente entrevistou também nas Perênios, que era uma menina que descobriu um câncer muito pesado e aqueles casos que deram para ela meses de Pouco vida e ela tempo. viveu Entendi. 10 anos. Aham. E essa menina, ela, cara, ela tinha chamava Paliativas, no Instagram, a Aham. página dela. E essa menina ia contando a história dela e a história elas abriram uma casa que chamava Cuidados Paliativos para ajudar as Entendi. pessoas. Ela ajudou muita gente. E com uma lição de vida. É isso, a vida É, tem que ser vivida. Ela tem que ser vivida. Ela tem é. que ser vivida plenamente. Ela tem que ser vivida. Você tem que fazer o que você gosta. Também. Verdade, também. Sabe? E isso também me fez muito voltar. E isso era uma das coisas também que me fez olhar e falar assim, gente, peraí. Eu gosto de Eu jornalismo, gosto da gosto de cultura rádio, eu do gosto de rádio, da falar, eu gosto de TV. conhecer as pessoas, de entrevistar as pessoas. O que eu tô fazendo aqui? Então, mas isso a maturidade dá pra gente É também, verdade, de você ter é essa. verdade. Você falar assim, não, peraí. E isso é uma coisa que eu tava lendo outro dia também, que eu achei muito interessante. Muita gente que resolve mudar de carreira aos 35, é por causa disso. Porque a pessoa, às vezes, até tem grana, tem uma carreira legal, mas não tá fazendo o que gosta. Aí ela tem É, maturidade, fala, não, peraí, é, minha vida não é essa. é isso. Minha vida é outra. É. E, na verdade, quem tem mais uma vez eu falo, né? Quem tem o privilégio de É verdade. poder, né? Porque não é só coragem. Você tem que ter também uma Uma estrutura para estrutura. mudar, É. né? Você não pode falar assim, ah, não, eu vou mudar E a gente não pode e... romantizar isso Não pode também, falar, romantizar, vai né? atrás do seu A sonho. gente Não, vi, a gente, eu sempre vejo a galera tirando sarro dessas matérias de revista que fala assim, fulano de tal era um empresário em São Paulo e largou tudo e foi pegar o seu fusquinha e rodar o pro mundo. Aí você vai ver o Alasca. cara, trabalhava na XP, ganhava, Ele nunca mais vai precisar trabalhar na nunca vida. mais vai precisar trabalhar na vida. E aí ele largou tudo, né? Não é esse tipo de largar que eu tô falando, Não é não é isso. isso, né? Não é isso. Mas aqui, aí você falou dessas coisas legais da vida, uma outra coisa que eu queria te perguntar é viagem. Que você gosta muito, você fala muito sobre viagem. Você já foi em todos os continentes mesmo? Não. Eu escutei a propaganda do dia falando que a Fernanda foi em todos os Outro continentes. dia, outro dia, outro dia, eu peguei um táxi, um Uber. E aí, me pegou lá na rádio. Aham. E aí, falei onde que eu, né, alguma coisa que eu perguntei. Aí ele falou assim, agora que eu tô vendo, você é a Fernanda? Eu falei, sou. Aí eu tô achando que ele ia falar assim, você é do Do Radiocast, né? RadioCast? Aí ele falou comigo assim, você é a menina que conheceu todos os continentes, né? Eu falei, meu Deus. Eu falei, não, não. Mas me conta aqui, me conta um lugar muito diferente que você já foi, que você curtiu, assim. Que você viaja bem. Peru. A O viagem dos Peru. 17 anos. Não, eu voltei. Você voltou lá Voltei, várias vezes? voltei com 40. É, E agora quero voltar depois, quando eu tiver 60. legal. O Peru, ele na verdade, não é o lugar mais incrível que eu já fui, nem Aham. mas é o lugar que aquilo que eu estava contando no começo da história, ele tem uma coisa muito afetiva na minha vida, né? Uhum. Eu tenho vontade desde os meus 13 anos, né? Desde os meus 15 anos. Mas quando eu fui com 17 e eu voltei com 40,
a minha cabeça era outra. Eu fui com 17, eu era uma menina de 17. Eu fui com Aham. 40, eu era, né, uma mulher de 40. Quando eu tiver 60, Vai ser outra. vai ser uma outra história, sabe? Vai ser uma outra Que cabeça. legal. E eu quero entender essas três Fernandas no mesmo lugar, sabe? E ver mesmo o que foi minha vida, sabe? Assim, e é uma viagem minha, assim, mas eu vou fazer essa viagem quando eu tiver 60 Mas é anos. muito legal. E, e é isso. Agora, na verdade, eu não sei, eu acho que o lugar mais. Tem algum lugar que você moraria, que você mudaria pra lá, assim? Não, quero Menino, ir pra- na verdade, eu moraria. Quando eu fui para a primeira vez que eu fui a Lisboa, eu já fui para Lisboa, sei lá, umas 6 vezes. Eu fiquei muito enlouquecida. É mesmo? Eu falei assim, meu Deus, essa luz. Eu fiquei muito enlouquecida com a luz de Lisboa, assim, o céu, que é muito parecido com o nosso céu de Belo Horizonte. Ah, é. Aquele azul no inverno, o nosso azul no inverno, limpinho. aqui tudo limpo, aquele Aham. sol. Aquele é o céu. E eu Legal. fiquei muito enlouquecida. Eu falei, meu Deus do céu, e a comida? E eu gosto muito de. Eu gosto muito de. Eu gosto muito de antiguidade, né? De prédio velho. E aí eu olhava aquilo ali, eu falava assim, meu Deus do céu, aquilo é maravilhoso e tal. Mas de uns anos, de uns tempos pra cá, não tô generalizando, nem vou generalizar, mas eu fiquei um pouco. é, me deu um pouco de tristeza. A xenofobia, né? O Entendi. tanto de brasileiro que está sendo maltratado. Maltratado, E aí eu falei, poxa, que triste, né? Porque a gente. Cara, a gente é irmão, né? No mínimo é a mãe e o filho, É verdade. sabe? No mínimo é a mãe e o filho. A gente né, foi colônia e a gente tem muito a ver ali. A gente come Uhum. coisas que vieram deles, misturados com o que a gente tem, Influência toda sabe? e tal. E é uma coisa quase ingênua minha de achar que. Mas o mundo não tá bom, né, gente? É, O em mundo não tá geral, nada não bom, tá. né? Então, eu já descobri que se tiver uma hecatombe, se tiver alguma coisa na minha vida, eu não quero morar em país nenhum. Eu quero morar na Bahia. Na Bahia? Bora, Mas eu já Bahia. fui. Sei lá, Marrocos. Marrocos é muito diferente, é uma cultura muito diferente da nossa. Fui eu e mais 2 amigas, Só mulheres na viagem? só mulheres na viagem, a gente teve que pegar uma Passou excursão. perrengue? Não, a gente teve que pegar uma excursão. Aham. Eu estava em Paris, fiquei em Paris quase um mês. Mas em uma semana, a gente falou, vamos ali no Marrocos, porque a Europa é isso, né? É. Vamos ali no Marrocos e voltamos. E aí a gente pegou uma excursão de Ah, tá. franceses, fomos para o Marrocos, fizemos um negócio que chama Circuito das Cidades Imperiais. A gente passou pelas cidades que foram sede do Império Marroquino em alguma época da vida do Marrocos. Aham. Tem todo, eu tenho vários casos, mas assim, é aquela história, você vai numa loja de tapetes com a excursão e chega os 2 vendedores e fala, cadê o marido? Mostra o... a gente não tem marido. Como não tem marido? Como tá viajando? E assim, muito diferente da gente, né? Muito Nossa, que diferente. loucura. Mas assim, não. Já rodei a Europa muito, Estados Tomou cerveja boa, não? Unidos. Tomou cerveja. Eu tomei na Bélgica. Eu acho que é sensacional. Eu tomei já na fui, Bélgica. mas Eu tomei na sensacional. Bélgica. E Estados Unidos, assim, eu fiquei enlouquecida. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso. Eu fiquei enlouquecida com Las Vegas. É mesmo. Porque eu não jogo, eu não Aham. gosto de jogo, eu não joguei em Las Vegas. Não joguei. Mas eu fiquei. É uma mistura. É tudo tão brega, mas é tudo tão divertido. É tão brega que fica engraçado Não, que e é fica... uma cidade. Gente, clima é a fica- Disney de adulto. Entendi. Porque você tem os cassinos, você tem show, você tem aqueles carros enormes, é tudo grande, é tudo, sabe, é tudo exagerado. E aí você vai num hotel que é a imitação de Veneza.
Aí eu fiquei num hotel que era imitação da pirâmide do Egito, Que sabe? doideira, E aí né? você vai e tem umas águas, um show de águas. Gente, é um negócio Eles enlouquecedor. estão muito assim, muito E é muito doido porque a cidade é construída no meio do deserto. Deserto. Não tem nada. Não tem nada. E aí eu fui pra lá e depois a gente alugou um carro e fomos pro Grand Canyon. Aham. E uma viagem, né? Porque a gente pegou um pedaço da Rota 66 e você passava por aquelas cidadezinhas do interior, você falava assim, gente, isso aqui é o filme tal. Cena Isso aqui é filme de tal. cinema, Aí você para no filme. meio de uma lanchonete, no meio do nada, pra comprar um sanduíche. Aí você fala, isso aqui é um filme, sabe? É o tempo inteiro, é filme o tempo inteiro. E o Grand Canyon meu Deus do céu, um negócio que, na verdade, e aí isso é tão mineiro, são as montanhas de Minas. São tão bonitas quanto. Nossas montanhas são tão Tão bonitas. bonitas quanto. Nosso mar de montanhas é tão bonito quanto, tá, gente? Mas é uma coisa, né? Mas assim, Legal. é uma viagem que é um lugar que eu tinha vontade de ir. Porque é pura diversão. Aham. É brega. É tudo brega. É tudo brega. Mas é muito divertido. Que É muito legal. divertido. E Nova York, né? Nova York meu Deus, Nova York não é Estados Unidos, né? Nova York é filme, né? é um É filme a cada pedacinho. esquina, né? Pra quem gosta de cinema. E é um pedacinho do mundo inteiro. O todo mundo lugar que você inteiro vai. tá ali, sabe? Eu Coisa de acho louco. muito cosmopolita. Eu acho isso muito legal ali, sabe? Moraria, Fernanda? Não, não moraria, Você não. gosta de roça, de interior? Gosto, Gosta? gosto. Eu, na verdade, assim, falou comigo assim, vamos botar a mala no carro? Você... Eu Bora. tô, Bora. eu tô indo. Depois você escolhe pra você. Semana passada, se a minha irmã tava em Tiradentes, não, em Diamantina. E aí falou, Dida, vem, não sei o que e tal, mas sábado, sexta-feira vai ficar muito tarde. Aí embaixo falou, Fernanda, nós vamos? Falei, vamos. Acordamos 4 horas da manhã, saímos de lá de casa às 5h30, Não. baixamos pra Diamantina, Diamantina. 3h30, chegamos lá, passeamos, rodamos, não sei o que. No dia seguinte, acordamos e viemos embora. Fernanda, mais 3h30, 4 horas, é isso É aí. isso aí. Fui Boa. me divertir lá em Diamantina, é foi muito ótimo e tal. bom, não? Voltei. Não é o tempo que vai me, Não é entendeu? isso que vai. Viajar, pode me chamar pra qualquer lugar que eu vou. Bom demais. Fernandinha, projetos, futuro, o que você tem em mente? Futuro a Deus Você pertence. tem- Eu acho que a pandemia, ela me deu uma coisa que é o seguinte, eu preciso pensar no meu presente. Viver o meu presente, sabe, assim, futuro, você tem futuro planejando mesmo, de grana, De saúde. de saúde, né, aí Sim. você vai pegar um plano de saúde se você puder, você vai fazer uma previdência privada, mesmo que seja mínima, se Aham. você puder, sabe, essas pequenas coisinhas, esse é meu planejamento do futuro. Agora, eu quero morar, ou eu vou fazer, ou eu vou, não. Hoje eu tô vivendo aqui, minha vida tá eu, Beleza. Baixo, Luiz, minhas gatinhas, Juju Vida Louca e Alice, estamos ali, São feliz da vida. 2 gatos. 2 gatas e Duas um gatas. cachorro. E assim, e tá tudo certo, e eu, meus amigos, sabe, minha família, e é isso. E é isso aí. É isso aí. Bom demais. O Radiocast é muito bom, tomara que continue muitos anos. O Radiocast escuto todo dia, agora tá numa jornada de 2 horas. Tá numa jornada de 2 horas. Mas também é isso Mas aí. é isso aí, é outro vai desafio. até onde der e Mais um também capítulo não. do livro. Exatamente. Exatamente. Fernanda, muito obrigado. Eu que Obrigado por ter agradeço, vindo. meu querido. Tinha mais coisas que a gente poderia falar, mas Não, mas. a gente... Eu sei que você tá cansada, que você já ficou o dia inteiro na rádio. Não é cansaço, não. Eu falo muito. Não, que isso, mas assim que é bom. Muito obrigado de coração por ter vindo. Eu que agradeço. Convite. Espero que você possa voltar mais vezes. Sim. E aí a gente vai Só preparar chamar. outras Maravilhoso. coisas. Gostosa, aí você pode pôr mais um chocolate. Gente, valeu, obrigado a todos por acompanhar a gente aí. Um brinde. Um Até a brinde. próxima. Vamos de novo. Vamos Obrigado. brindar. Aí. Valeu.